Olá, meu nome é Demetrios e nesta aula falaremos sobre o conteúdo de interfaces em Java. Mas o que são interfaces? Bem, interfaces são implementações que serão obrigatoriamente executadas nas classes, mas que cada classe pode utilizá-la de forma diferente. Dentro das interfaces existem somente assinaturas de métodos e constantes, cabendo às classes que forem utilizadas efetivarem sua implementação, que resultará na execução de ações peculiares aos comportamentos práticos desejados, que respeitam a assinatura definida na interface. Na verdade, esse tipo de definição é similar ao que estudamos na aula 8, que abordava o conteúdo de classes abstratas, mais especificamente os métodos abstratos. Assim, a forma de declarar uma interface é muito simples. Como pode ser visto na ilustração, colocamos o qualificador de acesso, a palavra interface e um nome que identificará de maneira significativa as nossas possíveis implementações. Vamos ao nosso exemplo. De início, vamos criar uma interface chamada Médias, sendo por meio dela que começaremos o nosso exemplo. Pronto, terminamos de criar nossa primeira interface, que futuramente será implementada em algumas de nossas novas classes. Agora vamos criar nossa primeira classe. Ela se chamará salário. O atributo dessa classe corresponderá ao valor do salário de uma pessoa, que será denominado salário mensal. Aqui temos uma interface pública que vai implementar nossa interface Médias. Para isso, usamos a expressão ou palavra reservada em Java, implements. Colocaremos assim: public class salários, implements médias. Vamos criar uma coleção de salários, que irá armazenar os salários e futuramente realizar o cálculo da média por meio da implementação proveniente da interface Médias. Veja que temos dois construtores. No primeiro deles, o objeto é criado sem valores, e no segundo, o usuário pode inserir uma coleção de salários existentes. Depois, inserimos os métodos getters e setters. Vamos sobrescrever agora o método getMédia para realizar o cálculo da média de acordo com a necessidade da classe salário, ou seja, este método irá calcular a média dos salários cadastrados. Com o intuito de compreendermos melhor a possibilidade que envolve o recurso da interface em Java, vamos criar uma outra classe que se chamará Nota. Para esta nova classe, também poderemos implementar a interface Médias, a fim de obter a operação do cálculo de média envolvendo 3 notas, por exemplo. Observe o código e não se esqueça de implementar a interface conforme fizemos na classe anterior, adicionando a expressão implements após a declaração da classe. Agora, vamos criar nossa última classe. Ela se chamará Exemplo Cálculo. Ela será responsável por rodar nossa aplicação. Nesta classe temos o método main e os valores que vão ser inseridos para realizar o cálculo de média. Ao final, vamos formatar a nossa saída para uma melhor visualização e testar o nosso programa. Feito isso, temos o exemplo que implementa uma interface para calcular a média aritmética em situações diferentes. Por exemplo, a média de salários e de notas. Podemos futuramente implementar outras interfaces quando se julgar necessário, a fim de sanar nossas necessidades durante a resolução de um problema computacional. A continuidade do seu estudo sobre interface pode agora inserir um novo método nesta mesma interface usada nos exemplos que chamamos de médias. Então inclua nesta interface uma outra assinatura de método que obriga a classe que a implementará a definir uma implementação de cálculo de média ponderada, onde o primeiro valor teria peso 2, o segundo com peso 3 e o terceiro e último valor o peso seria 5. Depois disso, aplique o uso deste cálculo somente para a classe notas e observe que a interface Médias permitiu na classe salário o uso da média aritmética e na classe nota este cálculo de média ponderada. No entanto, foi exigido a cada uma destas classes a implementação específica e peculiar dos dois métodos existentes na interface Médias. Então é isso, pessoal. Recomendamos que visite as ferramentas Sai, Moodle e Kai.
Para obter mais informações de conteúdos, veja na descrição desta videoaula os links de acesso, onde novas características interessantes sobre interface podem ser estudadas por você. Eu sou Demetrios, do Grupo SAI, e convidamos você a assistir a próxima videoaula. Até lá!